Capítulo 10 Reunificação Universal. Tópicos: o trabalho realizado, controle e confirmação dos escritos precedentes. Completa-se a visão. Ela satisfaz à mente e ao coração, explicando tudo e apresentando nova finalidade para a vida. A grande marcha da evolução. A reconstrução da ordem elimina a luta e a dor. A evolução faz do caos um sistema orgânico. Paraíso pelo reencontro da harmonização. Reunificação universal. A vida em expansão. Muitas verdades relativas, aspectos de uma só verdade. A visão que domina tudo. Termina a grande viagem no seio de Deus. Eis que chegamos ao fim deste novo trabalho de caráter realístico, tão diferente dos precedentes. Estudamos no volume anterior, A Grande Batalha, a propósito de um caso vivido, o significado do Evangelho levado à realidade prática, analisando as armas, a estratégia e a vitória de quem o segue, bem como as consequências desse modo de conceber e viver a vida. Depois, no presente volume, examinamos a posição atual do catolicismo em relação a tais problemas, os perigos dessa posição e a possibilidade de salvação. Enfrentamos a seguir o problema do telefinalismo da evolução. Após haver observado a grande batalha entre o Evangelho e o mundo, no caso particular ali narrado, e em seguida, no caso da Igreja, iremos vê-la agora em sua última finalidade e conclusão, para a qual a humanidade, que está caminhando, será conduzida, a espiritualização. Agora, no fim, traçamos as linhas de uma nova moral, que segue os princípios expostos. Com isto, completa-se o quadro e está terminado o assunto de A Grande Batalha. Este volume, Evolução e Evangelho, quis ser prático, concreto e positivo, para tratar sobretudo dos problemas da Terra, mais próximos a nós. Aqui predominam pontos de referência diferentes daqueles da maior parte dos outros volumes. Neste último, os problemas são vistos mais em função da realidade vivida por todos do que em relação aos princípios gerais que tudo dirigem. São vistos mais em relação aos efeitos reais do que às causas distantes de onde eles derivam. A perspectiva é diferente, mas a visão, embora contemplada de um ponto de vista diferente, é a mesma. Ao invés de olhar as coisas do céu para a terra, nós as olhamos a partir da terra, em meio às exigências do mundo e imersos em suas leis, olhando daqui de baixo o céu como uma coisa distante, que alcançaremos um dia com a evolução. Assim pudemos ver os pequenos problemas da terra iluminados e justificados pelos princípios gerais, e achamos a aplicação lógica destes princípios naqueles problemas. Contemplando com uma perspectiva diferente a mesma visão dos princípios gerais, demonstrados nos outros volumes, fizemos aqui uma aplicação que nos permitiu realizar um novo controle e nos fez achar, na prática, uma nova confirmação da sua verdade, que antes podia parecer apenas teórica. Os que ainda duvidavam dos conceitos expostos nos volumes, a grande síntese, Deus e o universo e o sistema, poderão achar no presente texto uma espécie de prova experimental das causas que explicam a conduta humana e as diretrizes impostas à vida, questões que nem sempre podem ser explicadas de outra forma. E tudo isto num quadro lógico, onde aparecem respostas a muitas perguntas e soluções a muitos problemas. Este livro também constitui controle e confirmação para a demonstração prática das teorias já expostas,
revalidadas aqui pelos fatos que provam corresponder a elas. Assim, a visão dos volumes, a grande síntese, Deus e universo e o sistema, completa-se, enriquecendo-se de pormenores e de provas, embora permanecendo substancialmente a mesma, porque a verdade é uma só e não pode mudar. Os 3 volumes aqui citados, mais o presente, formam um conjunto que, embora complexo, parece-nos agora, salvo novos desdobramentos, bastante completo, pela vastidão e quantidade dos problemas que resolve, pela concordância das partes, sempre subordinadas à unidade, e também por suas conclusões, que satisfazem as exigências da mente e do coração. Agora a visão está toda diante de nossos olhos. Respondendo a uma necessidade lógica, ela nos explica tudo, convencendo-nos porque está de acordo com os fatos que podemos observar, mostrando-nos a razão deles. Essa visão não só ilumina, satisfazendo o desejo de conhecer, como também reanima e conforta, porque é boa e bela. Ela sacia a instintiva ânsia de ordem e justiça e nos dá de Deus um conceito altíssimo, fazendo triunfar a sua perfeição numa obra perfeita. O grande impulso telefinalístico triunfa definitivamente sobre todos os esforços e dores do ser, sobre todos os erros e obstáculos, e Deus permanece o eterno imóvel, o princípio e o fim, em torno do qual gira o grande ciclo, que, embora se tenha afastado, volta a ele, seu único e supremo fim. Não apenas o filósofo ou o teólogo, mas também o biólogo, o geólogo, o paleontólogo, o matemático e o físico nuclear poderão ver nesta visão um princípio orientador para dirigir suas pesquisas, embora aceitando-a de início apenas como hipótese de trabalho. Eles próprios, fundindo e aprofundando seus estudos, poderão chegar às mesmas conclusões, revalidando-as. É preciso resolver os enigmas do conhecimento. A mente humana quer saber qual é a meta final de tão longo caminho, qual é o objetivo último de tanta luta e sofrimento. Se a vida não caminhasse em direção à espiritualização, para onde iria? Que existe uma meta final, todas as religiões ensinam, e isto corresponde a um desejo instintivo, além de ser o único fato que pode justificar o longo trabalho da evolução. Essa visão satisfaz essa nossa ânsia. Ela nos dá do fenômeno da vida uma interpretação que faz de uma existência miserável, dura, incerta e insatisfeita uma experiência criadora, útil e cheia de esperança. Seria atroz se todo o trabalho terminasse numa ilusão e tanta dor fosse uma zombaria. Ao contrário, ela nos garante que não estamos mais sozinhos, abandonados nos infinitos espaços do universo. Assim, nosso apelo de seres vivos e pensantes não se perde no silêncio morto do incomensurável vazio, mas é respondido pela voz de infinitas criaturas irmãs, feitas da mesma vida e orientadas para o mesmo Deus. Então, ao nosso apelo responde o amplexo de um Pai que nos ama e nos ajuda a subir para chegarmos a ser felizes com Ele. A alegria que esta concepção nos traz à alma, a paz que aí nos deixa, a fé e a esperança com que nos reanima são provas de sua verdade que não podemos deixar de sentir. Se o presente é tão baixo e triste, ao longe resplende um radioso futuro que deverá um dia ser alcançado. A consciência desse fato, sobre o qual tanto insistimos, nos dá a força de suportar confiantemente todas as dores atuais e de realizar o esforço de atravessar o deserto de todas as provas para chegar à terra da promissão, da libertação e da felicidade.
O presente é árduo, mas estamos a caminho. A grande marcha da evolução avança sem se deter. Adiante, sempre adiante, cada vez mais para o alto. O universo, mais do que apenas um grande organismo que funciona, é um organismo que se transforma a cada momento para aperfeiçoar esse seu funcionamento. Através da presença imanente nele de Deus, o universo é animado por um contínuo movimento, não apenas espacial, mas muito mais profundo, de maturação evolutiva, dirigido com suprema sabedoria para a meta final de salvação. Tudo o que existe faz parte desse fenômeno e é arrastado pela sua corrente. Todos estamos aí dentro, sem possibilidade de evasão. Mas é justamente essa necessidade, esse determinismo, que nos obriga a subir, mesmo quando não queremos. E isto constitui a nossa salvação, porque desse modo, embora indiretamente, Deus nos constrange a nos redimirmos, impelindo-nos a evoluir para alcançarmos nossa própria redenção. Em sua lei, que parece desapiedada, a vida é supremamente justa e boa, porque, exigindo nosso esforço, quer nos tornar fortes para vencer, e vencer significa subir, tornar a achar em Deus a felicidade perdida. Áspero é o caminho embaixo, tanto mais penoso quanto mais próximos estamos do antissistema. Mas ele se torna cada vez mais suave quanto mais o ser se aproxima do sistema. Então a força que o mantinha embaixo desaparece, vencida pela atração que o eleva para o alto. Esse é o esforço e a sorte de cada um e de todos. Assim caminha a gloriosa epopeia da vida dos mundos, guiada pelo chamado de Deus. Na meta final, espera-nos a perfeita harmonia, reconstituída na lei de Deus, que se constitui na relação harmoniosa entre todas as coisas. O ser caiu na dor porque desobedeceu a essa lei, que é ordem, de onde derivam paz e alegria. Quem sai da lei cai no caos, de onde provém a luta e, portanto, a dor. Mas eis que a evolução nos salva, permitindo-nos, embora através de provas e esforços, reconstruir a ordem violada. Assim, eliminando aos poucos a desordem, elimina-se também a luta e a dor. A evolução é um processo de reordenamento e restauração de harmonia das partes que, por se terem deslocado da posição justa onde estavam colocadas, passaram a se chocarem dolorosamente umas com as outras. A evolução as recoloca em seu lugar, sendo um processo de pacificação de elementos que antes amigos tornaram-se depois inimigos. De um amontoado deles que caoticamente se agitam e se chocam porque não se entendem, a evolução faz um sistema orgânico, onde eles funcionam concordes em colaboração. O paraíso perdido, ao qual temos de regressar, é constituído pela harmonia entre seres que se compreendem e se amam. A evolução tem que realizar esse trabalho de liquidar o separatismo egoísta, a luta, o instinto de agressividade e a desordem, que constituem o inferno dos planos mais baixos. Em nosso plano humano, o processo de harmonização chegou a criar não só o organismo fisiológico do indivíduo, em que as células colaboram na ordem, mas também o grupo família e algumas aproximações de grupo, como a cidade, a nação e a humanidade. O resto, além desses pequenos centros de reunificação, é caos, desordem e luta. Mas a meta é uma reunificação bem mais vasta, envolvendo todos os seres de todo o universo, até que todos venham a se entenderem e a colaborar organicamente.
A evolução consiste na expansão contínua desses grupos ou centros de ordem, dentro dos quais a luta, que é a característica do mundo anti-lei, está eliminada. Com o crescimento deles, amplia-se também o terreno dominado pela ordem, restringindo-se o campo dominado pela desordem, que é assim, cada vez mais, expulsa dos confins em expansão dos grupos da ordem. E isto até se dar a completa eliminação da luta e da dor, portanto da própria desordem, que as traz consigo. A evolução, assim, realiza a cura milagrosa de todos os males, invertendo-os em bem, para reabsorvê-los e levá-los do antissistema ao sistema. Desta grande marcha da evolução, observamos, especialmente na primeira parte, o tratamento que o involuído dá ao evoluído. Estamos hoje numa grande curva do caminho da vida. Assim como outrora ela saiu de seu berço das quentes águas do mar e se expandiu nas terras emersas, também agora ela se expande da terra, conquistando os espaços estelares. É um processo de expansão da vida e dos princípios que a dirigem, pelos quais se dilata também a concepção do ser, que não vive mais em função do momento e de seu pequenino eu, mas em função da eternidade e do universo. O jogo da vida torna-se cada vez mais amplo, complexo e de maior alcance, deixando de abarcar apenas a existência terrena para estender sua previdência a toda a vida futura. Cada um faz o jogo segundo a amplitude que seus olhos conseguem dominar, mas quanto maior é a amplitude dominada, mais o ser torna-se livre e feliz. O modo de conceber a vida, derivado da forma mental que se possui como consequência do próprio grau de evolução, traz, ao dirigir a nossa conduta, consequências importantes sob forma de alegria ou de dor. Aliás, é lógico e justo que cada um sofra e goze em relação ao grau de evolução que, com seus próprios sofrimentos e esforços, conseguiu atingir. Assim avança a grande marcha da evolução. A visão que nos sustentou através de nossos volumes nos mostra a mecânica de seu transformismo e a natureza do último telefinalismo que dirige todo o vir a ser. Essa visão nos diz que tudo é disciplinado por uma lei única, dada por um pensamento que, como uma luz central, fraciona-se em miríades de reflexos ou aspectos menores, os quais regem as particularidades. Daí as inumeráveis formas de existência, que apesar de suas diversidades, não só estão unidas na mesma lei e orientadas ao longo do mesmo caminho, convergindo para o mesmo centro, Deus, mas também são parentes, porque se constituem da mesma substância divina fundamental. É difícil fazer uma representação mental das vertiginosas dimensões do fenômeno, que se estende de galáxia em galáxia e para mais além. Os infinitos momentos em que o todo se pulveriza, decompondo-se nas minúcias do pormenor, não fraciona nem lesa a unidade do conjunto, dirigido por uma só lei, impelido por uma só vontade e orientado para o mesmo e único fim. Maravilhoso universo, onde os dois polos opostos, o absoluto e o relativo, a imobilidade e o transformismo, a substância espiritual da lei e a aparência material da forma, ainda que pareçam estar em contradição, colaboram. Os dois extremos estão em antítese, no entanto se compensam, abraçados na mesma luta pela redenção. Este universo é todo ele vivo, todo ele animado por um princípio espiritual, e olha para si mesmo com infinitos olhos,
de infinitos pontos e de diferentes modos, obtendo várias sensações e julgamentos que formam as diferentes verdades relativas, compondo os infinitos aspectos da mesma e única verdade. Cada um vê apenas o que o cerca, até onde pode, e só com os olhos que possui. Não apenas pelo que olhamos, mas também de acordo com o que somos, tudo pode nos parecer de um modo ou de outro. Então podemos ver o universo como matéria ou como espírito, como forma ou como substância, como princípio diretivo ou como atuação concreta. Podemos vê-lo como análise na complexidade de um pormenor que se multiplica sem limites, ou como síntese na simplicidade de um lampejo instantâneo. Cada um vê tudo segundo a forma mental que possui, dada pelo grau de consciência conquistado, e isto até as formas de existências mais involuídas, que talvez, por não terem conquistado nada, sejam totalmente cegas, obedecendo sem saber nada. Nenhum ser pode ter a visão total, somente Deus. Esta visão contém todos os extremos, todas as contradições, todas as formas, todas as possibilidades. Só ela abarca tudo, o presente, o passado e o futuro, a expansão do espaço e a contração do tempo, o nascimento e a morte das dimensões. Só ela domina a gênese dos mundos, as metas da vida e toda a série dos planos de existência ao longo dos quais o ser, evoluindo, realiza sua grande viagem de regresso ao ponto de partida, Deus. Tudo caminha sem repouso. De forma em forma, o ser viaja de superação em superação através de eras milenares, subindo a grande escada da evolução como peregrino cansado, vergado sob o peso da queda, carga que, no entanto, torna-se mais leve a cada degrau galgado. Os gênios criadores, com seu tormento, que os outros desconhecem, arrombam as portas do futuro e abrem sozinhos o novo caminho. As grandes massas, que devido ao seu estado de involução, não sabem fazer outra coisa senão imitar, seguem atrás. A cada passo, os olhos se abrem para ver melhor, novos horizontes aparecem e as forças para conquistá-los tornam-se mais poderosas. Das cinzas das velhas construções sempre surgem novas. O ser aproxima-se cada vez mais de Deus, que sempre mais o penetra e o sustenta com sua radiação. Subir, subir, sempre subir mais em direção à meta. No fim, o transformismo cessará, porque a evolução atingirá seu termo. Então o tempo não terá passado, porque terá sido apenas uma variante da eternidade. A morte não terá matado, porque tudo terá ressurgido. A caducidade de todas as coisas nada terá destruído, porque tudo terá voltado a ser indestrutível como era no início. O milagre da redenção da queda estará realizado. O esforço da subida terá terminado. O relativo, a ilusão e a dor terão acabado. O ser terá sofrido e caminhado bastante, mas terá chegado e poderá então, fora do tempo que conta as horas, repousar feliz para sempre no seio de Deus. Final do capítulo 10 e final do livro Evolução e Evangelho.